Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aí retornando hoje, com os nossos estudos. Vamos publicá-los aí no YouTube. E vamos retornar aí em Mateus, capítulo de número 10, a grande comissão, ou a comissão, que o Senhor escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos, ensinou aqueles apóstolos, preparou aqueles apóstolos, e agora ele chama de 2 em 2 e envia aqueles apóstolos para as aldeias. E aí nós vamos ver que obra foi essa, como que foi realizada. E no meu ponto de vista, seria a obra para toda a igreja. Toda a igreja, todos os discípulos, todos os servos deveriam seguir esse exemplo de obra, no meu ponto de vista. Então vamos lá. Mateus capítulo 10 diz assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos. O que eu acho interessante é que não chama de demônios, chama de espíritos imundos. Isso é uma outra coisa que nós vamos ver lá na frente. Para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro fulano Beltrano, nós vamos pular essa parte para não ficar muito grande. A estes 12 Jesus enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Então vamos lá, o Senhor chama 12, a Bíblia diz que dá para eles autoridade, no nome de Jesus, sobre espíritos imundos, sobre demônios, para expelir enfermidades, expulsar os demônios e curar toda sorte de doenças. Aí o Senhor dá as instruções. Vamos lá. Não tomeis rumo aos gentios, ou seja, não entre em cidade nem casa de gentios. Quem são gentios? São aquelas pessoas que não são judeus, não são gentios. Um exemplo, nós somos judeus, somos gentios, Nós aqui do Brasil somos gentios, porque nós não somos judeus, tá? Nem entreis em cidade de samaritanos. Também não poderia entrar na casa de samaritanos, nem na aldeia de samaritanos. Os samaritanos eram um povo misto, era um povo judeu que se misturou com um povo que não era judeu. Então nasceu os samaritanos, isso daí na época da invasão de Israel, invasão de Judá, de Jerusalém, enfim. Então vieram os samaritanos, eram misturados, era um judeu misturado. Também o Senhor falou para não entrar na casa deles. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, irmãos, primeiro o Senhor veio estabelecer a salvação, veio estabelecer o reino para os judeus, para os hebreus, para o seu povo. Depois foi que ele estendeu isso. Quando você vai ler os evangelhos, você vai ver que em alguns casos, quando vão até ele não nega, como daquela mulher que pede para que o Senhor cure a filha dela que estava em casa moribunda, como o centurião que pediu pelo seu servo, como aquele mudo que também não era judeu e o Senhor foi lá e curou, o Efatá, que é o famoso Ábrate. Então, todos que iam até o Senhor, ele não negava, mas a preferência dele, inicialmente no seu ministério, era trabalhar com o povo hebreu, era trabalhar com o judeu. Essa era a preferência dele. Depois é que foi estendendo para os gentios, estendendo para os outros povos, tá bom? Nós temos que entender isso daí muito bem. Vamos lá. Então ele dá algumas instruções para ir para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, versículo 7, pregai que está próximo o reino dos céus. Aí ele vem de novo, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. Aí vem, de graça recebestes, de graça dai. Irmão, isso é muito importante, porque aquilo que eles receberam, ou seja, a autoridade espiritual que o Senhor estava colocando sobre eles, dando para eles naquele momento, eles não poderiam cobrar de forma nenhuma para curar ninguém, para ressuscitar ninguém, para expelir demônio nenhum. Então, o que nós recebemos espiritualmente da parte do Senhor de graça, porque o Senhor não nos cobra nada,
a não ser fidelidade e obediência, nós não podemos cobrar. Por isso que eu sou radicalmente contra a igreja que paga pregador. Muito contra, irmão, vai muito mesmo. Você pode dar oferta, você pode ajudar, você pode auxiliar, mas pregadores que cobram 2 mil, 3 mil, 4 mil, 8 mil, 15 mil, 13 mil para pregar, irmãos, não é de Deus, porque está aqui na palavra. Nós podemos até falar sobre isso, é um tema interessantíssimo para nós falarmos posteriormente, tá? Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Por que eles não poderiam levar nada, dinheiro nenhum, de espécie nenhuma? Porque era muito perigoso aquele lugar. As próprias cidades, os trechos, as estradas eram perigosíssimas. Haviam ladrões também naquela época, irmão. Entendeu? Também tinham ladrões. Então o Senhor fala, não leva nada. Não leve nada, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias extras, nem bordão, nada. Aí ele vem e fala, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então naquela época eles tinham o costume de receber as pessoas nas suas casas e ali eles jantavam, ali eles comiam, ali eles dividiam um prato de comida, dividiam o que tinha ali e no outro dia eles iriam prosseguir a sua caminhada. Eles tinham, naquela época, o costume de hospedar pessoas, eles hospedavam pessoas. Então, por isso, mais na frente o Senhor vai falar, quer ver? E em qualquer cidade ou povoado em que entrades, indagai, olha só, quem neles é digno, e aí ficai até vos retirades. Ou seja, eles entravam na cidade, entravam no povoado, iriam pregar o evangelho, fazer a obra de Deus, e se tivesse algum enfermo na casa, eles curariam. Tivesse alguma pessoa endemoniada, eles iriam libertar aquela pessoa dos demônios e iriam ver naquela casa da obra que eles estavam fazendo e como eles estavam fazendo, como eles iriam ser recebidos. Quem eram aquelas pessoas? Eles iriam analisar aquelas pessoas. E se eles vissem que aquelas pessoas eram pessoas dignas deles estarem ali, dormindo embaixo do mesmo teto, eles dormiriam lá e no outro dia eles acordariam e prosseguiriam a sua jornada, o seu trabalho. Então vamos lá. Versículo de número 12. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ou seja, quando o Senhor manda você fazer algo, você vai lá e faz aquele algo que o Senhor está determinando. Seja para uma pessoa, seja para a igreja, seja para um pastor, seja para um ministério. Deus mandou você entregar um recado, ou uma obra, ou algo para alguém. Você foi lá porque você está obedecendo ao Senhor como o atalaia. E aí você vai lá e entrega aquele recado, fala para aquela pessoa. A pessoa ouviu, amém. A pessoa não ouviu, sacudi o pó dos pés. Ou seja, você fez a sua parte e você está livre de qualquer culpa diante de Deus. Amém, irmãos? Deu para entender isso daí? Então vamos lá. Sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, irmãos, resumindo aí, a nossa aula de hoje é muito rápida, não tem muito o que falar. É a obra que o Senhor mandou a igreja fazer. Ele escolhe 12, ele pega os 12, prepara os 12 de 2 em 2 e envia, ele dá autoridade. Lembre-se que eles não haviam sido batizados com o Espírito Santo ainda. Eles receberam uma autoridade especial da parte de Jesus para fazer isso. E no meu ponto de vista, a igreja, todas as igrejas, irmãos, elas deveriam trabalhar dessa maneira. Todas as igrejas deveriam fazer assim. O que é isso? É combater no mundo espiritual. É entrar, onde tiver enfermo, você vai lá e chama os enfermos, ora pelos enfermos. Se tiver alguém endemoniado, você vai lá e ora. Espere, expulsa o demônio. Por que as igrejas que trabalham com libertação crescem tanto? Por que a Igreja Universal cresceu tanto? Por que a do R.R. Soares cresceu tanto? A daquele pastor que tem um chapéu, que eu esqueci o nome dele, Igreja Mundial, cresceu? Porque eles trabalham com libertação, eles trabalham curando enfermidades, eles fazem exatamente aquilo que o Senhor mandou fazer. Exatamente. Eles fazem isso. O que o Senhor mandou fazer aqui no capítulo 10 é o que eles fazem, irmãos. A igreja ela nasceu para combater o mundo espiritual.
O reino dos céus ele veio combater e confrontar o reino das trevas. Então, quando você não faz isso, você é confrontado. E aí, quando você abre uma igreja, vai para uma denominação, chega lá e louvor para lá, louvor para cá, louvor para lá, louvor para cá, louvor para lá, acabou o culto, a palavra, para agradar o coração, acabou o culto. Irmãos, aí eu pergunto para você, está embasado nisso aqui? Está embasado nesse texto? Tem embasamento naquilo que o Senhor mandou fazer? Entendeu? É o que eu pergunto para você. Então, o que acontece, irmãos? Essa é a obra de confronto, a obra de guerra, a obra de chegar ali, confrontar, pregar o evangelho. Agora, é lógico e evidente que muita gente deixou de fazer isso porque você vai ter retaliação do inferno, muita gente recuou. Às vezes você faz esse tipo de obra, você compra a briga das pessoas, você vai lá, luta, você guerreia, você jejua, você ora, você busca, e às vezes lá na frente a pessoa não te dá nenhum obrigado. Ou então, ministérios que são mantidos pela fé, a pessoa às vezes faz assim. Não que tem que fazer por interesse, não é isso. Mas eu conheço N casos que as pessoas às vezes pedem para você orar, para você buscar, você compra a briga, vai para o monte, ora, jejua, se esforça, e aí a pessoa tem uma causa na justiça e pode deixar quando eu receber, eu vou honrar a obra, vou honrar o ministério, vou honrar vocês. A pessoa recebe, dá tchauzinho, desaparece. Então isso daí desanima muita gente. Desanima muitas pessoas para continuarem assim. Mas, irmãos, essa é a obra. Depois, mais na frente, você vai ver. E nós vamos para Lucas e você vai ver quando a obra começa a crescer muito, que o Senhor não dá conta sozinho, a obra começa a crescer, o que ele vai fazer quando ele chama 70? E aí nós vamos falar na próxima aula, tá bom? Então, a obra seria essa. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. O que você acha? Como está a igreja hoje? Você acha que segue esse padrão? Deveria seguir esse padrão? Enfim, eu quero a sua opinião. Dê a sua opinião e vamos conversar sobre isso, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.